Vida Melhor está de volta. Nosso primeiro bloco foi comemorativo ao Dia da Pizza, mas a gente ainda tem mais festa. A gente vai receber hoje aqui o intérprete da música, que é a abertura da novela, pra gente dançar com tudo. Não perca, viu? Ó. Hoje a coisa tá boa. Agora, no nosso quadro de saúde, o assunto também é muito interessante. E aqui é um assunto pensando em você e na sua família, viu? A gente vai falar sobre bronquite. Recebo o Dr. Mauro Gomes, que é pneumologista. Ele é médico pneumologista do Hospital Samaritano. Faz parte do Comitê de Infecções Respiratórias da São Paulo SPTT, né? E ele vai conversar e, inclusive, tirar as suas dúvidas sobre bronquite. Muito obrigada por ter vindo, doutor Mauro. Obrigado pelo convite, Cláudia. É um prazer voltar aqui com vocês. Bom, tem muitas perguntas. Já recebi, acho que mais de 100 perguntas dos nossos telespectadores. Daqui a pouco a gente vai conversar tudo sobre bronquite, mas a minha primeira pergunta vem de uma telespectadora, que é a Sueli Aparecida Sanches, de Palmas, no Paraná. Ela disse que ela tem asma e que o filho dela também. Ela pergunta se essa doença é hereditária. E a preocupação dela é que sempre que ela fica ruim, ele também fica. E ele tem apenas 5 meses. Então, isso é muito interessante, porque você abriu como tema bronquite e a pergunta é asma. Na verdade, essas doenças que começam na infância, ligadas à alergia, que vêm com crises repetidas, com falta de ar, com chiado, isso se chama asma. Bronquite é uma doença diferente. Bronquite crônica é uma doença ligada ao cigarro, é uma doença que geralmente se desenvolve após os 40 anos de idade, numa pessoa que fumou muito. Os sintomas são um pouco parecidos, mas existe uma diferença. A bronquite crônica ligada ao cigarro, a causa é o cigarro. É o cigarro. Se a pessoa não fumar, ela não vai ter provavelmente essa doença. A asma tem uma base hereditária. Geralmente, a pessoa possui antecedentes na sua família de gente que tem alergia. Os pais ou tios, alguém no histórico familiar possui. E no caso, se ela tem asma, há uma possibilidade do filho ter asma. E é possível que se desenvolva desde pequenininho ou vai se desenvolver mais na frente, depois de criança ou na adolescência ou até mais para frente. Então, se ela tem um quadro de asma, ela deve tratar e deve procurar ajuda para o filho, buscando um pediatra, um pneumologista pediátrico que possa fazer o diagnóstico e o tratamento adequado. Perfeito. Bom, aprendemos que o termo correto é asma e não bronquite. A gente tem essa tendência de falar, eu tenho bronquite, ou estou com bronquite, meu filho está com bronquite, e na verdade é asma. Por que aqui a gente tem a sensação de que asma é um grau mais talvez intenso da bronquite? Talvez tenha um estigma, algum estigma ligado à doença, principalmente porque no passado não existiam tratamentos e muita gente morria nessas crises de falta de ar. Os tratamentos disponíveis afetavam o coração, então se criou o mito de que não podia usar bombinha, porque a bombinha faz mal ao coração. Coisas de 60, 50 ou mais anos atrás. Hoje existe um tratamento, existe o controle, os remédios não trazem prejuízo ao coração ou efeitos colaterais importantes. Então, há uma doença perfeitamente tratável e controlável. Mas se cria aquela ideia de que, eu não tenho asma, meu filho tem só bronquite. E quando, na verdade, são doenças diferentes, né? E, gente, só muda o nome. A gente vai tratar desse problema que tanto te incomoda. Doutora, eu vou pedir uma licencinha, a gente volta já a falar sobre a asma e responder as perguntas. E a gente continua conversando sobre asma. E olha aí, você que tem a sua dúvida, vamos continuar conversando sobre esse assunto. Então, tem um fator genético importante. Exatamente. Tem um fator genético. Agora, a exposição ambiental também é um fator que desencadeia o processo. Tá. A exposição ambiental, você diz, é em relação à mudança climática, mudança de temperatura, ou em relação à poeira, ácaro? Tudo isso. A pessoa que tem asma, né, bronquite, como popularmente é conhecido, tem uma inflamação nos brônquios. Isso deixa os brônquios sensíveis. Então, o contato com os ácaros domiciliares, poeira do ambiente, poluição, fumaça do cigarro, ou as variações de temperatura muito bruscas, os brônquios sensíveis reagem a isso. E eles se reagem como? Fechando, para impedir a entrada da sujeira, do corpo estranho, ou para se defender da variação de temperatura. Então, é quando a pessoa tem a crise, quando os brônquios se fecham e ela tem aquela crise súbita de falta de ar, de dor no peito, de chiadeira, onde é um momento agudo que ela precisa correr no pronto-socorro, fazer uma inalação para se cuidar e evitar o pior, que uma situação extrema seria até a morte numa crise grave como essa. É isso que eu ia te perguntar agora, porque você disse antes de eu sair que no passado
a crise de asma levava a óbito, né? E leva ainda. Casos. Ainda leva. Leva. Então, se a pessoa tiver em crise de asma e não for socorrida, ela pode chegar a óbito. É possível, é possível. Então, os tratamentos têm que ser feitos antes da crise, para que se diminua essa inflamação dos brônquios e a pessoa evite de entrar em crise. E assim ela consegue ter uma vida normal, uma vida saudável. E o que é um tratamento antes da crise? Então, existem vários tratamentos para asma, né? O da crise emergencial é o uso de uma bombinha para dilatar os brônquios ou da inalação, que o indivíduo costuma fazer em casa, ou faz um pronto-socorro para dilatar os brônquios na situação de emergência. Agora, fora das crises, há necessidade de se usar um tratamento para desinflamar os brônquios. São medicamentos diferentes, que vão também em sprays ou em dispositivos para a pessoa inalar. Só que ele age desinflamando os brônquios para tirar essa sensibilidade dos brônquios e assim eles diminuírem o seu poder de reação nas variações de temperatura ou na exposição à poeira, ao pó e etc. E a pessoa tem vida normal, tem um monte de atleta que é asmático e você nem sabe. A Marta, jogadora da seleção de futebol, ela é asmática. O Gustavo Borges e outras personalidades. Fazendo o tratamento para evitar a crise. E tem vida normal. Esse tratamento é à base de corticoide? O corticoide é um dos medicamentos, né? O corticoide inalado é um dos medicamentos. A diferença, e as pessoas muitas vezes têm o medo do corticoide, eu quero evitar o corticoide. Realmente, o corticoide tem uma série de efeitos colaterais. Principalmente o corticoide que é utilizado por via oral ou por via endovenosa. Esses corticoides via oral ou via endovenosa, né, injeções na veia, para ficar mais claro, utilizados frequentemente, trazem muitos efeitos colaterais a longo prazo. Por isso que foram desenvolvidos esses corticoides inalados, onde a dosagem é mínima, suficiente apenas para ele se depositar nos brônquios e causar efeito local. Então, eles não têm efeitos sistêmicos significativos, a pessoa pode utilizar prolongadamente, eles foram desenvolvidos para se utilizar prolongadamente, sem efeitos colaterais e para controle da doença. Algumas pessoas falam, né, que elas relatam que tem uma crise de asma depois de um trauma emocional. Recebe uma notícia ruim ou se abala de alguma forma emocionalmente, vem uma crise de asma. Por que essa ligação? Isso é fato? O lado emocional afeta todas as doenças. Se você for observar, não tem uma doença que não é afetada do ponto de vista emocional. O indivíduo que sofre uma emoção grande, ele pode infartar, ele pode ter uma crise de pressão alta, pode descontrolar o diabetes. E o indivíduo que tem asma pode descontrolar da sua asma. Depende de onde ele é mais sensível, ou onde o corpo dele expressa mais esse desequilíbrio emocional dele. Então, existe a alteração própria da emoção. O indivíduo que é asmático, ele pode entrar em crise. Agora, é a emoção que provoca a doença? Não. A doença ela é genética com essa inflamação de via aérea. Agora, o aspecto emocional, qualquer desequilíbrio emocional, vai repercutir no nosso corpo de alguma maneira, onde você é mais sensível. O indivíduo asmático vai ser nos brônquios. Ok. A gente vai voltar no próximo bloco, tem muitas perguntas, vou pedir para que o senhor responda a todas essas perguntas, mas eu queria deixar uma pergunta no ar. Existem muitas receitinhas caseiras que prometem curar a asma, e algumas até absurdas, né? Eu já ouvi algumas que são até nojentas, assim, com coisas sujas. A gente vai falar sobre isso já já, eu quero saber se isso funciona ou não, tá bom? Bom, a gente já recebeu muitas participações aqui através do nosso site, serviço de atendimento ao telespectador, do nosso e-mail vidamelhor@redevida.com.br. Se você quiser também fazer a sua pergunta, participe através do e-mail ou do telefone 0 operadora 11 2202 8432. Eu estou conversando com o Dr. Mauro Gomes, que é pneumologista, sobre asma. E se você tem alguma dúvida, pode enviar a sua questão, viu? Bom, a primeira pergunta vem da Francineide Nunes de Almeida, de Itaquaquecetuba. Ela quer saber qual é a causa da bronquite asmática. Nós conversamos no primeiro bloco. É uma causa genética para a doença e que os fatores ambientais precipitam as crises. Aí a Francineide quer saber o que é a bronquiectasia. Bronquiectasia é uma outra doença diferente da asma. É uma doença onde os brônquios se dilatam de maneira crônica e permanente, com acúmulo de muito catarro, e normalmente são infecções repetidas que provocam isso. Então a causa são as infecções repetidas. Exatamente, é um outro assunto diferente da asma, embora alguns sintomas possam ser parecidos. Eu deixei uma pergunta no ar, antes de sair para o intervalo, sobre as medicações caseiras, os remedinhos, né? As dicas da amiga, da tia, da avó. Funciona? Olha,
Isso é uma coisa do tempo que não existia tratamento para asma, então tudo era válido. Obviamente que esses tratamentos são muito pouco eficazes, ou nenhuma eficácia. Os melhores medicamentos hoje são a base do corticoide inalado, os broncodilatadores de ação prolongada. Existem tratamentos mais modernos hoje em dia à base de anticorpo monoclonal. Então, existe uma série de opções muito superiores e com muito mais eficácia que esses tratamentos domésticos. Não caio nesse conto porque muitas vezes a complicação ou os riscos de ter uma crise fatal são grandes. Ouviu o que o doutor falou? Não caia nesse conto. Procure um bom especialista. Damilde Aparecida Rodrigues, ela diz que um dia levou o filho ao médico, pois estava com a bronquite atacada, né? No caso, uma crise de asma. Ele tem 13 anos, ainda sofre. O médico proibiu animais de estimação, tapete, cortina e tal. Ela disse que deixou a casa dela pelada, mas ela está muito incomodada porque o filho tem crises de asma só porque vai à escola por causa da poluição da cidade. Ela está perguntando o que a gente deve fazer, porque ela até disse que a poluição em São Paulo é insuportável. A primeira, ela não disse se o menino está sendo tratado. Ele precisa primeiro estar sendo tratado com as medicações adequadas. E eu falei, existe uma série de opções, remédios muito bons, e existem indivíduos que têm asma mais grave mesmo e que precisam se associar vários tipos de medicamento, não vai ser um único exclusivo. Sobre redoma de vidro, cidade como São Paulo, existe fator ambiental de poluição que pode realmente agravar, mas o principal é o ambiente de dentro de casa, né? Ela falou que já eliminou uma série de coisas dentro de casa que são importantes. E precisa eliminar mesmo? É importante evitar. É importante evitar animais dentro de casa, principalmente cigarro dentro de casa. Muitas pessoas eliminam as coisas, mas tem algum parente, o pai ou a mãe ou algum outro familiar que fuma dentro de casa. Isso é uma coisa muito séria que vai agravar. E emendando a situação do interior, né? Vou mudar para o interior. Se você for para regiões do interior poluídas, vai acontecer o mesmo problema. Existem regiões do interior de São Paulo, que são regiões de cana-de-açúcar, onde tem colheita de cana, tem queimada, onde a poluição ambiental é pior que a poluição da cidade de São Paulo. Então, tem indivíduos que saem de São Paulo e vão para o interior e continuam passando mal, porque a situação ambiental é ruim. Agora, vou mudar para a praia. A praia é um ambiente, teoricamente, sem poluição. Mas se a casa que eu for morar tiver umidade, tiver mofo, também vai afetar a asma, porque o ambiente de dentro de casa é ruim. Então, não vai ter um local absolutamente que vai proteger a pessoa das crises de asma. Ela precisa cuidar de dentro da casa e procurar utilizar a medicação adequada. Fazer o tratamento antes da crise, que foi o que a gente conversou no bloco anterior. Foi muito bom você ter falado do interior, porque veio uma pergunta exatamente como você acabou de falar já, da Zilda Aparecida Ramos de Souza, que disse que a irmã nasceu com problemas de bronquite, morava em São Paulo e melhorou, mudou para o interior, ficou adulta e começou a ter crises fortes internadas. Aí ela pergunta qual o motivo da piora, talvez seja a própria cidade do interior. Precisa ver onde ela está morando, no interior, a casa ou a região que ela mora. Ok. Tem uma pergunta aqui que não é exatamente de asma, mas é de rinite. E as pessoas, elas associam porque tem realmente uma ligação muito grande entre as duas, né? A inflamação do nariz, que é a rinite, ela está muito ligada com a asma. 70% das pessoas que têm asma têm rinite junto. E o controle da rinite é fundamental para o controle da asma. 30% das pessoas que têm rinite, se não cuidarem da sua rinite adequadamente, vão desenvolver crises de asma. Então, os fatores ambientais que nós falamos para asma servem para rinite também. Thaís Prado de Freitas pergunta qual é o tratamento para rinite, se tem alguma receita caseira que pode ajudar a amenizar as crises. Os tratamentos para rinite acompanham os tratamentos da asma. Existem os sprays nasais à base de corticoide, existem sprays de outros elementos, de outras substâncias químicas que vão ajudar também. Mas receita caseira é a higienização do ambiente, evitar o contato com os animais dentro de casa, fumaça do cigarro e tudo que nós já comentamos. Ok. Eliane Pereira de Souza, de Catanduva. A natação ajuda no tratamento da asma? Isso é interessante porque tem um mito muito grande sobre a natação, né? A natação, assim como qualquer exercício aeróbico, é excelente para o condicionamento físico e o asmático deve realizar. O problema que envolve especificamente a natação é o tipo de água que o indivíduo vai estar nadando. Se for uma piscina com cloro, há uma possibilidade dele piorar da asma por causa do contato com o cloro.
O cloro entrando pelas mucosas do nariz, ele vai agravar as rinites e sinusites, e aquele vapor que fica no ambiente, que geralmente é piscina aquecida, coberta, ele é muito irritativo das vias aéreas, o indivíduo pode sair da natação em crise de asma. Então, se for numa piscina salinizada ou cuja higienização e esterilização não envolva cloro, é um excelente exercício. Mas também não é melhor do que o futebol, do que o tênis, que o basquete, que uma corrida e etc. Ok. Vanderlei Tavares Moura, ela mora em São Paulo, no Jardim Ercília, diz que a filha tem asma e está grávida. Qual é o tratamento correto para ela? O tratamento correto é o habitual que é feito para asma mesmo. Os corticoides inalados, os broncodilatadores, habitualmente não possuem contraindicações na gestação. E é muito pior ela passar uma gestação com uma asma atacada, que a gestação pode agravar a asma, e essa criança sofrer por falta de oxigenação durante a gestação. Então é importantíssimo que ela faça um controle adequado. A medicação, de maneira geral, não traz efeitos colaterais, não prejudica a criança, e ela vai ter uma gravidez de menor risco, um parto de menor risco e uma criança mais saudável ao nascer. Ok. Maria Cristina dos Santos Ferrano, de São Paulo, diz que o filho teve, por anos seguidos, crises mensais de asma. Ela percebeu que tinha fundo emocional, iniciou um tratamento com homeopatia. O tratamento foi bem sucedido e ele não tem crise nenhuma. Ela diz que não faz mais o tratamento, quer saber se é possível que ele volte a ter. É possível, porque é uma doença de base genética. Se ele alcançou um equilíbrio emocional e com isso controlou sua asma, ótimo. Mas é importante ele fazer uma avaliação, porque muitas vezes existe um grau de inflamação latente e que alguma variação ambiental ou mesmo emocional pode vir a atacar. É interessante que ele faça os exames, faça uma prova de função pulmonar, avalie a sua função respiratória. Se estiver normal, ótimo, ele não precisa de medicação até o momento que ela voltar a se manifestar ou não. Caso exista um fator latente que possa desencadear, é bom que ele trate. A asma com a maturidade, ela pode sumir ou ela pode diminuir ou não? Existem situações em que depois da adolescência diminui muito a manifestação da asma. Outras situações ela aparece depois. Não existe uma regra clara e definitiva para isso. Como uma doença de base genética, eventualmente ao longo da vida a pessoa pode vir a desenvolver o problema ou recrudescer o problema. Ok. Tereza Fernandes Grossi, de São Paulo, tem asma com tosse seca e não melhora o mesmo com os tratamentos. Ela gostaria de entender o motivo. O problema da tosse, existem várias causas para tosse, né? A asma é uma das causas para tosse. Se ela tiver uma rinite alérgica que não está sendo tratada, a rinite pode estar precipitando a tosse e não a asma. Existe o refluxo do estômago, o refluxo gastroesofágico, que nós chamamos, que é uma situação de agravamento da asma e que também pode provocar tosse. Então, só uma avaliação clínica cuidadosa pode saber se a causa da tosse dela é só sobre a asma ou não. Ok. Mirta Miranda, de Amparo, em São Paulo. Sofro de asma, ando um pouquinho, fico muito cansada. Posso usar bombinha todas as noites? Se ela está precisando usar a bombinha todas as noites, é porque a asma não está controlada e está necessitando ou de outro tratamento auxiliar ou de troca da medicação. Ela deve usar a bombinha nas situações de emergência para aliviar da crise. A bombinha tem exatamente essa função, a bombinha de alívio. Agora, se ela está necessitando usar todas as noites, é porque essa asma é grave e está faltando medicação de controle. Então, precisa voltar no médico, né? Exatamente. Precisa voltar, dar uma olhadinha no que está acontecendo. Stephanie Francielli. Deixa eu abrir aqui. De vez em quando ele trava. Agora ele travou. Eu vou passar para uma outra pergunta que está aqui. Olha. Maria Fernandes Coelho, de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Uma criança com bronquite alérgica está dentro dos padrões para a vacina contra a gripe? Inclusive, é um grupo de risco que deve ser vacinado. As pessoas, independente da idade, que têm doenças respiratórias crônicas, são pessoas que estão dentro do grupo de risco para a gripe A, que é a chamada gripe suína, e ela precisa ser vacinada, deve ser vacinada, independente da idade, de ser idoso ou não. Então, tem crise de asma, precisa se vacinar. Exatamente. A Stephanie Francielli. Sou Stephanie Almeida, de Porto Ferreira, irmã da Gabriele, que tem 5 anos e tem bronquite asmática. O pneumologista receitou busonídicas. Busonídicas, 400 microgramas, né? Microgramas. Mas depois que ela começou a usar este remédio, parece que tem mais crises que antes, que ela usava o Busonide bombinha. Tem alguma coisa a ver com a troca do remédio? Olha, o Busonide é o nome comercial da budesonida, que é um componente que está presente em vários desses remédios utilizados para asma, de sprays. Eles podem ser em spray, pode ser em cápsula, tem vários modos de se administrar. Se estava controlando com um e passou a não controlar com o outro, sendo o mesmo componente,
não dá para a gente avaliar a distância o que ocorreu, mas é provável, é possível que o modo de aplicação do remédio esteja errado. Porque esses dispositivos têm uma técnica que a pessoa precisa ser treinada a utilizar. Seja a bombinha, sejam essas cápsulas, seja o disco, seja o turbo-Haler. Existem vários dispositivos que fornecem essas medicações. A gente até poderia, numa outra eventualidade, até trazer eles aqui e mostrar como utiliza. Porque se ela está usando o dispositivo incorretamente, ela pode não estar fazendo efeito porque não está aplicando correto o medicamento. Convém ela levar o dispositivo para o médico dela, mostrar, olha, estou usando assim, o médico corrigir o modo de aplicação. Então faz isso, Stephanie Franciele. Ela pergunta por que os médicos falam em crise de asma grave? Porque, assim como a asma tem vários graus. Existe aquela asma que manifesta-se muito pouco, eventualmente, ao longo da vida. Algumas pessoas até ligaram que, aí falando, depois da adolescência não tive mais crise. Uma asma intermitente, que a gente chama. A asma leve, aquela que tem uma crise muito eventual, né? Uma vez a cada 2, 3 meses. A pessoa que tem chiado toda noite, como foi o caso da moça que telefonou, que precisa usar a bombinha todos os dias, que precisa frequentar o pronto-socorro várias vezes ao longo do mês ou do ano. Essa é uma asma grave que ela está em risco e precisa ser tratada. Muito bom. Muito obrigada, doutor. Obrigado Esclarecer você. as dúvidas, né? Que bom que a gente tem alguém que a gente possa ouvir e possa confiar. Tem muitas outras perguntas, eu vou pedir gentilmente para que você responda, para a gente colocar no nosso site, assim os telespectadores têm a chance de acessar lá e ter sua pergunta respondida, tá bom? Obrigado. Recebi o Dr. Mauro Gomes, que é médico pneumologista do Hospital Samaritano, em São Paulo. O contato é o www.drmaurogomes.com.br. dr de drmaurogomes.com.br. Foi um prazer recebê-lo. Aguardo a próxima oportunidade para a gente mostrar como é que usa, então, o dispositivo do medicamento, tá bom? Obrigado. Muito obrigada.